sou Carol Bernardi e faço parte da equipe do De Olho no Peixe. Você sabia que agora o canal tem clube de membros? É isso aí, são várias opções de assinatura e você escolhe a que mais combina com você. Tem prioridade de ler as perguntas na hora do programa. Tem um grupo fechado e exclusivo. Você pode falar comigo, com o professor Caio Couto, com o Felipe Camargo, com o Luciano Dias. Enfim, vai ficar sabendo sempre em primeira mão das notícias do Peixão. E você pode até participar do programa junto com a gente ali, aparecer na telinha do YouTube. É muito fácil participar. É só entrar no nosso canal do YouTube. Do lado da opção para você se inscrever, vai aparecer a mensagem Seja Membro. Você clica ali e escolhe uma assinatura. É muito fácil. Se inscreva no canal, ativa o sininho e seja membro. Vamos tornar a comunidade do De Olho no Peixe cada vez maior. Um beijo, o programa já vai começar. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. O programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Sejam bem-vindos a mais uma edição do De Olho no Peixe. Hoje é dia 2 de dezembro de 2022, 18 horas 32 minutos. Muito obrigado para você que está aqui com a gente, acompanhando essa edição especial do De Olho no Peixe. Numa sexta-feira em que, claro, estávamos acompanhando aí a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, já temos os confrontos decisivos definidos pelas oitavas de final, a nossa torcida pelo Brasil a partir das oitavas de final. Mas é claro que continuamos sempre de olho no peixe. Santos que tá trabalhando nos bastidores para continuar aí, quem sabe, né, trabalhando para trazer reforços, visando a temporada 2023. Ontem nós conversamos rapidamente com Paulo Roberto Falcão, eu conversei com o Andrés Rueda também, já eu vou trazer para você aí entrevista do presidente do Santos falando, né, sobre a expectativa por reforços. Na próxima semana já podemos ter aí anúncio de reforço chegando no Santos Futebol Clube. O que eu acho que é importantíssimo, o Santos que vai iniciar a sua pré-temporada no próximo dia 14 de dezembro. E aí no CT Rei Pelé, um Santos que vai trabalhar pensando já na estreia do Campeonato Paulista. A tabela ainda não desmembrou, mas dia 15 de janeiro começa a competição estadual e o Peixe estreia diante do Mirassol em jogo que o Peixe tem o mando de campo. Provavelmente o jogo na Vila Belmiro, mas o Santos deve mandar alguns jogos no Canindé nesta primeira fase do Campeonato Paulista. E por que eu já estou falando dessa questão do Canindé? A Vila Canindé. Porque nós tivemos na noite desta quinta-feira um dia que foi histórico para o alvinegro mais famoso do mundo. Você que vem acompanhando aí as mídias sociais do Santos, você já acompanhou, né, que os conselheiros aprovaram, né, a parceria W Torre Santos, deram um aval para que ambos sigam conversando no sentido de que haja a construção da nova arena. Portanto, nós tivemos praticamente uma unanimidade no voto presencial. 74 conselheiros foram votar, né, estiveram lá dispostos a votar. Todos eles votaram pelo sim, para que o Santos e a W Torre pudessem estabelecer essa parceria e que o Santos possa construir a sua nova arena. Para que você que esteve nas mídias sociais aí do De Olho no Peixe, você acompanhou um bom trecho, né, da apresentação que foi feita no trabalho do Luiz Volpato, né? Nós tivemos o CEO da W Torre conversando, o Cláudio Macedo, conversando com os jornalistas, conversando com os conselheiros e com essa aprovação de 100% no presencial. E nós tivemos um número também massacrante naqueles que estavam online. Para você ter uma ideia, eram 130 votos de conselheiros no online. 125 votaram pelo sim, a favor, né, da nova arena. 4 disseram não e 1 teve abstenção. Então, foi aprovado, né? Foi aprovado e o Andrés Rueda, presidente do Santos,
se mostrou muito feliz, né, com essa vitória. O Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo, também, e o CEO da W Torre também, né? O Cláudio Macedo conversou aqui com o De Olho no Peixe e nós vamos trazer esta resenha. Ele vai explicar a questão de datas, porque tem muita gente achando que, por exemplo, a Assembleia Geral de Sócios acontece no próximo dia 17, provavelmente. A gente aguarda aí a confirmação dessa data. Nós vamos ter uma nova reunião do Conselho Deliberativo, acho, no próximo dia 8. Isso vai ser confirmado também porque não deu para se votar tudo que estava em pauta nesta quinta-feira. Por exemplo, 2 novos membros do CG serão definidos. Precisa de aprovação, mas como se estendeu muito a reunião pela Nova Arena, nós tivemos essa pauta sendo jogada para uma próxima reunião. Vamos ouvir então, acompanhar, você vai ver e ouvir o Cláudio Macedo. Ele é CEO da W Torre, parceira do Santos na construção da Nova Arena. Ele fala sobre o tempo de obra, assim que começar, quanto tempo que essa obra vai demorar, e ele vai falar também sobre a alegria dessa parceria ter sido aprovada pelos conselheiros do Santos e quanto tempo, a partir do momento que a Assembleia Geral de Sócios der ok também, 2/3 dos votos pelo sim acontecerem, né, ou acontecer, melhor dizendo, quanto tempo demora para essa arena começar a ser construída? Porque tem muita gente achando que já em janeiro começa a demolir a Vila Belmiro. Não é bem assim. Vamos ouvir então o CEO da W Torre aqui no De Olho no Peixe. Desde o início da gestão, falar sobre a importância, né, do projeto ter passado no Conselho e agora dessa parceria entre Santos e W Torre, que depende, claro, ainda da Assembleia Geral dos Associados do clube, mas o tamanho que isso tem para a cidade de Santos e, sobretudo, para o clube, né, pro Santos. Legal. Não, eu fico muito feliz, de verdade. Não é um projeto que começou ontem, a gente está 2 anos trabalhando, acho que já existe uma relação de confiança e de admiração muito grande entre a W Torre e o Santos, e eu acho que isso foi ratificado hoje pelo Conselho, né, com a aprovação quase unânime dessa parceria. Ainda tem um caminho longo ainda por percorrer, mas acho que fica aqui claro a boa intenção, a confiança das duas partes em fazer esse projeto andar. Então, eu fico muito feliz. O torcedor, é claro, fica na expectativa, né? Quando é que a arena pode realmente estar pronta? O prazo, a partir do momento que as obras começarem, são 24 meses, é isso? Ou existe um ajuste de acordo aí com o tempo ainda que pode demorar? E quanto tempo demoraria? Dá para fazer uma estimativa? A partir do momento que a Assembleia Geral tiver a definição dos sócios para se captar e iniciar uma eventual reforma? Olha, ainda está muito cedo para falar. Eu diria que uma obra dessa não deveria demorar menos do que 24 meses e não mais do que 36. Deve ser alguma coisa dentro disso. E isso ainda tem sondagem de solo para ser feita, adaptações de projeto a ser feito, que vai determinar isso. Então, muito cedo para falar. Tá? E quando poderia começar a obra, também, eu diria que deve ter aí um espaço de 1 ano e meio até começar. Mas pode ser que seja antes. Isso vai depender de como esse projeto vai chegar na prefeitura. E se vão ter muitos questionamentos, vão ter muitas adaptações a serem feitas, né? É um projeto de grande magnitude e grande impacto. Então, ele tem que ser revisto muitas vezes, tem que se passar por todas as aprovações de prefeitura, da comunidade, etc, antes da gente ter a tranquilidade de começar. Então, acho que é importante a gente ir em frente, com cautela, fazendo tudo direitinho, passo a passo, para não ter surpresa, e estamos muito felizes. Mas sendo otimista, dá para dizer que começa, claro que tem a parte da captação e tudo mais, começa mais ou menos perto do 2º semestre do ano que vem. A captação a gente gostaria muito de fazer no aniversário do clube, começar a captação dos produtos, tá? É o que a gente está trabalhando para, ainda não vou prometer, mas estamos trabalhando para agora. O começo de obra tem muitas variáveis que não depende da gente ainda, que agora vão começar a ser estudadas, então melhor não criar expectativa para não virar frustração. Vamos celebrar que a gente deu um passo importante hoje com uma nova arena. Obrigado. Esse é o Cláudio Macedo, né? Acho que foi bem explicativo o que trouxe aí, ficou bem claro, né? O que pode acontecer a partir do momento, embora ainda não tenham essas questões de prazos bem definidos, mas já é uma ideia. É importante lembrar que precisa passar pela Câmara Municipal de Santos, tem detalhes para serem resolvidos com a Prefeitura, questão de superfície, mas na própria reunião nós tínhamos um representante da Prefeitura, um dos secretários
do prefeito Rogério Santos, prefeito da cidade de Santos, de que as conversas junto à prefeitura já vem acontecendo há um bom tempo. Santos, a W Torre já estiveram na prefeitura de Santos. Então, a informação é: a prefeitura, o prefeito e os seus respectivos secretários são entusiastas da construção da nova arena. Tudo isso para deixar os conselheiros ainda mais tranquilos de que o projeto não vai ser travado por questões junto à Prefeitura de Santos. Então tudo leva a crer que os próximos passos burocráticos junto à Prefeitura de Santos também vão desenrolar bem, né? E muito bacana ter ouvido também o CEO da W Torre. Conversei, evidentemente, com o presidente Andrés Rueda, né? O Andrés Rueda que esteve presencialmente na reunião, nas últimas, né, que eu estive presente, ao menos ele estava sempre de forma remota, mas como ele tem, a partir de agora, desde que o elenco entrou de férias no Santos, ele tem trabalhado na Vila Belmiro. Ele vai falar até isso daqui a pouquinho, né? Vai falar disso, dele voltar à Vila Belmiro e não estar mais no CT Rei Pelé. Primeiro, nós vamos perguntar para ele, é evidente, sobre o sim para a nova arena. Diz aí, Rueda, conta pra gente aí um pouquinho nesse bate-papo que você teve aí comigo, com os nossos colegas, o que você achou, né, dessa aprovação da nova arena. O Rueda que estava bem confiante, né, em relação a essa nova arena quando teve aqui no De Olho no Peixe. Vamos ouvir o presidente do Santos. Já faz um bom tempo, né, que a gente sempre fala na construção de uma nova arena. Isso vem passando de gestão para gestão, com tempos, aí vem pandemia, aí não vem projeto, e hoje finalmente foi selada essa junção do Santos com a W Torre para o projeto da nova arena. Está muito contente, o Santos está de parabéns, os sócios estão de parabéns, o conselho está de parabéns. Ele aprovou, mas questionou muito, com toda a razão, tem que estar ao par. E vamos lá, agora é continuar trabalhando. E se a gente fosse fazer uma brincadeira, numa corrida de 10 passos, quantos passos foram dados hoje para a construção dessa arena? Entendimento 4, no mínimo. Quase metade. Para não falar 5. Rueda, a gente conversou com o Macedo, né, o CEO da W Torre. Foi importante ele também esclarecer alguns pontos, porque muita gente está achando assim, votou na Assembleia Geral de Sócios, a arena começa a ser levantada já 2 dias depois, por exemplo, uma forma figurativa. Mas ele falou que pode demorar um ano e meio até para começar a construir a arena. Vai depender da captação, na verdade. Para você começar a movimentar todo o mecanismo da construtora, tá, você precisa ter certeza que o teu parceiro aceita o casamento. O que está acontecendo hoje foi isso, olha, o Santos, pela parte do conselho, isso tem que passar na Assembleia dos sócios, tá? O Santos aceita esse casamento com o W Torre para fazer a arena. Aí começa uma série de coisas que tem que ter investimento para serem feitas, tá? Quer dizer, aí entra aquela parte que a pessoa comentou, o trâmite final com a prefeitura, com os leis, com os moradores, com o projeto e o principal, a captação do dinheiro. Captar o dinheiro custa, tá? Você tem que ter uma parte de marketing atrás, e é isso que eles estavam aguardando, uma definição se a gente ia ou não estar junto nessa empreitada. Uma dúvida que ao menos eu não consegui tirar, e teve conselheiro que perguntou: o que vai ser feito com a estrutura Vila Belmiro quando ela, por exemplo, tiver que ser reformada? Talvez não esteja nem ainda na sua gestão, mas, por exemplo, você tem aqui toda a parte administrativa, você tem alojamento de meninos da base, você tem futebol feminino. O que vai ser feito com tudo isso enquanto tiver a arena sendo construída? Não, isso aí a gente vai ter que ter espaço fora daqui. A gente já está procurando um tempinho, tá? Já espaço, tem que ter um espaço para o conselho, para a parte administrativa, para a estrutura da base. Não vai ficar mais na vila, vai ficar fora. E a gente está cuidando disso. Não existe a possibilidade da W Torre construir um espaço provisório? Tá aí o presidente Andrés Rueda falando, né, sobre a aprovação massacrante, vamos dizer assim, tá? Muita gente questionando, vários questionamentos foram feitos, tá certo. Tinha que ter sido feito todos esses questionamentos que nós tivemos na reunião, né? Concordo também com alguns conselheiros que nós teríamos que provavelmente ter um tempo maior, né? Mas o que eu acho que também pesou foi a questão do voto nominal, né? As pessoas não estavam votando de forma secreta, porque isso às vezes encoraja as pessoas a ser até do contra. Com o voto nominal,
fulano votou contra, ciclano votou contra. Na hora ali da reunião presencial, os conselheiros que estavam na sala do Conselho Deliberativo, quando viu aqueles que estavam em dúvida e viram a maioria indo para o sim, não quiseram provavelmente botar sua cara a tapa para dizer não. Então todo mundo foi pro lado do sim, votaram, né? E nós tivemos aí 100% praticamente dos conselheiros na Vila Belmiro votando pelo sim em relação à nova arena. Como eu disse, em relação ao futebol, dentro das 4 linhas, o Santos agora busca reforços. Até conversamos ontem com o Paulo Roberto Falcão saindo da Vila Belmiro. E eu brinquei com o presidente em relação a isso. Pô, presidente, Falcão agora aqui no prédio da Vila, numa reunião com você, será que nós podemos ter novidades nas próximas horas ou nos próximos dias? E aí ele fala, né, que ele tem estado na Vila Belmiro desde que o CT Rei Pelé acabou não tendo mais o elenco, porque o elenco entrou de férias. Vamos ouvir o que fala um pouquinho o presidente Andrés Rueda. Tomei um tropicão, cara, na hora da resenha, que quase foi celular, foi tudo embora. Mas o pessoal me ajudou ali, eu não caí, consegui continuar ouvindo o presidente Andrés Rueda, que fala sobre essa possibilidade de reforço. Vamos ouvir então o presidente do Santos aqui no De Olho no Peixe. Presidente, só uma última. O Falcão estava aqui no prédio hoje com você, né? Temos algum avanço? Tá sempre. É que você estava aqui hoje, né? Você faz tempo que eu não sei se você está no CT ou está por aqui. Não, eu tô direto aqui, a semana inteira aqui. Não agora. Entrou de férias o futebol profissional. Então o pessoal tá dando uns retoques, umas reforminhas do CT, que aproveita esse período de férias. E aí a gente saiu de lá e veio para cá. Novidades em relação à possibilidade de reforço? Logo vai ter. Mendonça é o primeiro deles? Puxa, não sei, eu só falo, você já sabe. Só com o contrato assinado. Mas pode ter novidades em breve, assim? Você acha que talvez na próxima semana já possa anunciar a chegada do Helman ao Brasil? É o que a gente espera. Até antes, se tiver alguma coisa antes, será anunciada. Presidente, vocês trabalham com a possibilidade de quantos reforços? 4, 5? 3 a 5? É um pacotão que vai chegar então? Não é pacotão, é reposição que a gente precisa fazer para incorporar mais o time. E aí, se for precisar botar a mão no bolso, isso vai ser feito, isso está sendo trabalhado, né? No sentido de trazer algum jogador de fora do país, ou algum jogador de clube grande. Esse investimento você vai ter que fazer. Assim que for assinado o contrato, vocês vão ficar sabendo. Tá otimista? Tô, claro, sempre. Otimismo sempre. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Tá aí então, o presidente Andrés Rueda fazendo seu mistério, né? Sabonete, como a gente fala, né? Escorregando aí depois das perguntas, dando respostas enigmáticas, né? Dizendo que não vai confirmar nada ainda, mas as expectativas de que na próxima semana realmente o Santos possa anunciar, né, alguns reforços. O Odair Helman chega na próxima terça-feira. Aliás, o De Olho no Peixe deve fazer uma cobertura muito bacana para a chegada do Odair Helman, né, que vai acompanhar, né, que já acompanhou os 3 jogos, na verdade, do Brasil nessa primeira fase e que a partir de então chega ao Brasil para iniciar os seus trabalhos já na próxima quarta-feira dentro do CT Rei Pelé. Essa é uma informação que o De Olho no Peixe apurou e traz para você já na próxima quarta-feira. O Odair Helman, uma semana antes da reapresentação do elenco para a pré-temporada, já estará trabalhando presencialmente no CT Rei Pelé. Bom, nós temos um convidado muito especial, né? O De Olho no Peixe vai receber a partir de agora ele que foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais laterais esquerdos que o Santos já teve. O Léo é imbatível, né? Nós já tivemos Alexandro por aqui, Paulo Robson, né? Nós tivemos muita gente, né? O Flavinho, laterais esquerdos que passaram pelo Santos e, sem dúvida nenhuma, ajudaram o clube dentro do seu período. E o Kleber, ex-Corinthians, ex-Internacional, com passagem por seleção brasileira, chegou ao Santos lá em 2005, né? Ficou até 2008. Foi na gestão Marcelo Teixeira. E o Kleber, ele, quando volta do futebol europeu, ele reinicia uma trajetória no futebol brasileiro que faz com que ele consiga muitas conquistas com o Santos e também particulares. Eu acho que vai ser uma resenha bem bacana e você vai acompanhar a partir de agora com a gente o lateral esquerdo Kleber. Espero que você goste.
E o convidado desta sexta-feira no De Olho no Peixe é especial, um programa especial, um convidado especial. Nós brasileiros estamos na comemoração desse bom momento do Brasil na Copa do Mundo, um ex-lateral esquerdo que teve muitas conquistas com a camisa do Santos e que também tem uma passagem significativa com a amarelinha. Kleber, lateral esquerdo que foi bicampeão paulista com o Santos, mas chega um pouquinho antes, né, Kleber? Primeiro quero te agradecer, num tom de brincadeira, é claro, esse namoro Kleber e De Olho no Peixe já vem acontecendo há um bom tempo. É muito bacana essa amizade que eu criei com o Kleber, mas eu estou tentando aí, o Kleber com a agenda cheia, o De Olho no Peixe também na correria. Muito bom estar recebendo você aqui, Kleber. Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, cara. Pô, Felipão, prazer, cara. Enfim, até que enfim deu certo, né, cara? Esse encontro aqui que a gente já estava batalhando aí há um bom tempo. Sempre um prazer falar contigo, sabe disso. A gente tem uma amizade aí muito próxima, assim, né, cara? Por mais que o futebol, depois que a gente para, a gente acaba se afastando muito, assim, das pessoas, né, cara? Do que a gente conviveu por um bom tempo. Mas a gente conseguiu manter essa amizade aí desde o tempo do Santos, cara. Prazerzão estar falando com vocês. Prazer é nosso. Luciano Dias, o mágico dos botões, o nosso panda. Tá feliz, né, Luciano Dias? Ver o Brasil jogar sempre é motivo de alegria, mas ver também ídolos do Santos por aqui, mais ainda. Seja bem-vindo, Luciano. Felipe, é sempre bom ver os ídolos do Santos, né, cara? E o que eu falo, né? É um prazer sempre gigantesco participar do De Olho no Peixe, porque eu consigo bater um papo com as pessoas que eu gritei muito o nome ali da arquibancada, né? E comemorei alguns gols, viu, Kleber? E tem uns aí que eu falo para você que não sai da mente, cara. Boa tarde, Kleber. Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe. Muito obrigado por aceitar o convite aí. E é do pagode também, viu, Felipe? Gosta do pagode também. A gente gosta, Clebão? A gente gosta. Bacana demais. O Kleber, que é um jogador que teve a sua história iniciada no futebol profissional pelo Corinthians e que depois foi para o futebol europeu, né? Passou pela Alemanha, pela Suíça. E aí, em 2005, muita gente às vezes associa que o Kleber voltou para o Brasil e chegou no Santos porque o Luxemburgo estava no Santos. Mas não foi o Luxemburgo que pediu a contratação, né, Kleber? Na época foi o Alexandre Galo, que era o técnico do Santos em 2005. Como é que foi isso para você, né? Na época, teve por parte das pessoas que estavam à sua volta, ou até parte de torcida, como você tinha uma imagem aqui no Brasil muito ligada ao Corinthians, você ter voltado ao Brasil para jogar no Santos, teve uma dificuldade de convencimento, de apresentar que você realmente poderia fazer uma história bacana no Santos? Naquele período, você sofreu com alguma coisa nesse sentido ou foi super tranquilo, Kleber? Bom, o que aconteceu, na verdade, foi que eu jogava pelo Basel, né? E aí a minha esposa acabou ficando grávida do meu segundo filho, e era uma gravidez de risco, né? E aí a gente preferiu retornar ao Brasil para poder ter os cuidados necessários, enfim, estar de perto com o médico que ela gostava. E aí a gente acabou, né? O meu empresário na época era o Bernardo. E aí o Bernardo acabou primeiro, claro, contatando o Corinthians, né? Para poder voltar, né? Já que tinha saído do clube, tinha uma identificação, né? Só que a diretoria achava que não era o momento de eu retornar, porque achava que tinha 3 laterais lá, enfim. Então, não foi possível eu retornar para o Corinthians. E o Bernardo, né, na época, tentou o Cruzeiro também, porque estava o PC Guzmão no comando do Cruzeiro. Mas tudo dificultava, porque a janela estava para fechar, né? E a presidente do clube do Basel, ela exigia um empréstimo, né? Na verdade, com 1 milhão de euros, né? De empréstimo, né? Então o Cruzeiro acabou saindo fora da jogada, e o Marcelo Teixeira, junto com o Galo, né? Acabaram conversando e acharam que seria legal, né? Porque o Santos estava sem o Léo também, tinha saído o Léo, né? Tava jogando o Wendel na lateral esquerda, e o Marcelo acabou abraçando essa ideia junto com o Galo, e aí acabou fechando o negócio, né? E para mim foi muito bom ter voltado,
né? Voltado para um time grande, fui muito bem recebido. A única coisa que aconteceu, né? Claro, até tirar essa semelhança de você ser um cara que jogou no Corinthians por muito tempo, foi mais de adaptação mesmo, né? Porque a torcida de primeiro, né? Que foi o meu primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, já acabou gostando do que viu, né? Porque jogava eu e o Ricardinho e a gente acabou fazendo uma tabela. O Ricardinho fez um gol com um passe meu. Então as expectativas aumentaram, né? Porém, o ritmo da Suíça era um, aqui no Brasil era outro. E eu acabei, fazendo poucas partidas boas, né? Nesse final de Campeonato Brasileiro. E aí gerou muita dúvida da torcida, enfim. Só que com a chegada do Vanderlei, eu tinha mais 6 meses, né, de contrato com o Santos, apenas, né? Senão eu teria que retornar à Suíça, né, para o base. E o Santos teria que desembolsar 3 milhões, né? Mais 3 milhões, né? Que seria uma grana para o clube, né? Se eu não tivesse rendendo, não seria viável, né? E uma conversa muito franca, muito boa com o Vanderlei, né? E ele me colocou alguns pontos, né, do que eu tinha que melhorar para conquistar de vez a torcida, né? E aí veio o Paulista e eu acabei, né, jogando bem também. O time acabou sendo campeão paulista 2006. Foi onde o Santos resolveu, né, me comprar de vez do base, né? E aí daí para frente a história, né, só teve coisas boas, né? Sem dúvida nenhuma, né? Veio um bicampeonato paulista 2006, 2007. É um Kleber que, vamos falar disso também, nós estamos em época de Copa do Mundo, o Kleber volta à seleção brasileira também, né? O Luciano, sem dúvida, vai fazer pergunta, mas o Kleber, hoje, em 2022, você encerrou sua carreira, se eu não estou enganado, lá em 2014. Mas o que a gente observa é uma dificuldade enorme para se produzir laterais, sejam direitos como esquerdos. Para você, tem alguma explicação esse enfraquecimento da posição, essa queda, o nível técnico? Não se tem laterais quase hoje para os clubes. O Santos tem 2 hoje, o Felipe Jonathan e o Lucas Pires. Tá um monte de clube sondando e querendo entender qual é a situação deles para, quem sabe, tentar tirar do Santos. Lateral direito, o Santos só tem 1 e dispensou 2 porque não estavam com bom rendimento. O que se passa, você acha? Será que é lá na base ainda esse problema, Kleber? Bom, hoje trabalhando, né, como gestor, como empresário, eu acredito que o problema maior vem na base, né? Antigamente a gente sabia que tinha condições de jogar até no meio campo, mas algum treinador via também a possibilidade de você jogar bem numa lateral, né? Você mudava e o clube te dava todas as condições para você melhorar, né? Tecnicamente, para você evoluir, né? Então hoje eu acredito que a forma, né, com que se colocou na base da responsabilidade de você com 13 anos, né, ter que ser campeão paulista com 11, então você acaba deixando alguns pontos, né, que são de suma importância para um atleta, que é desse tempo de 10 aos 14, 15 anos, você trabalhar a parte técnica do garoto, né? E hoje já se trabalha, mas eu vejo que muito, muito baixo daquilo que era da minha época, né? A técnica, enfim, todos os fundamentos que o atleta precisava. E quando o cara chegava com 15, 16, não que ele estivesse pronto, mas o treinador de um juvenil, dos juniores logo mais à frente, não tinha tanta coisa para corrigir, né? A não ser posicionamento, né? Parte tática, mais técnica, né? Que era o que fundamental. O jogador já estava bem avançado, né? E chegava no profissional também, o treinador com várias, né? Vários caras, cobras, né? Que a gente fala. Não tinha esse tempo para ficar ensinando o jogador a bater na bola, né? Você tinha que chegar com uma qualidade, por isso que você subiu ao profissional, né? Eu acho que hoje o jogador chega e, infelizmente, eu acredito que uma boa parte dos treinadores tem visto essa dificuldade e tem que perder esse tempo para colocar um pouquinho a mais a técnica do jogador para ver se evolui um pouco mais, né? Então, por isso, essa falta de qualidade, essa falta de bons laterais que a gente vem sofrendo aqui no Brasil. Esse é o Kleber, ex-lateral do Santos, passagem de 2005 a final de 2008, né? 2009, se eu não estou enganado, ele já
já foi para o Internacional de Porto Alegre, onde ele construiu também uma história muito bacana. Kleber, que foi lateral de seleção brasileira também, já vamos falar um pouquinho dessa experiência do Kleber com a seleção brasileira. O Luciano, o Kleber, ele falou ali, né, da estreia dele contra o Atlético Paranaense, em que pelo lado esquerdo ali ele deu um passe para o Ricardinho, que no Corinthians foi uma das principais características, o lado esquerdo tinha uma força enorme. E uma pena que por pouco tempo foi reeditada essa parceria ali do lado esquerdo no Santos. Ricardinho vinha da campanha do título brasileiro em 2004, né, com uma das lideranças. 2005 foi um ano de muita turbulência com a saída do Vanderlei e o Alexandre Galo assumindo. Mas, enfim, o Kleber tinha uma característica, cara, que é outra raridade hoje, infelizmente, no nosso futebol. Era um grande assistente, né? Dava muitas assistências aos seus companheiros, cruzava, parecendo um passe na cabeça dos adversários. O gol de 2007 do título sai de um cruzamento dele para o Moraes, né? Mas como batia a falta bem, né, Luciano? Você que é um cara de arquibancada, você viu muitos gols de falta do Kleber, não? Ah, Felipe, que é isso, Felipe? Pelo amor de Deus, é que assim, não vamos tocar, né, no assunto porque não cabe, né? Mas tem gol aí que marca a torcida santista e, em primeiro lugar, agradecer o respeito que ele teve pela camisa do Santos, né? E representou demais dentro de campo, e principalmente porque quando vem do rival, né? Não que ele veio diretamente do rival, ele fez sua história lá fora, né? Foi para o Basel da Suíça, depois ele veio para o Santos, mas sempre tem aquele, vamos dizer assim, um ranço, que o cara veio do Corinthians, tal. O Camacho hoje em dia passa por isso, né? E ele veio direto do Corinthians, né? Mas eu queria saber do Kleber, o Felipe, esse lance de passe, de bola. Se o Terrão, você que é um menino do Terrão, você veio do Terrão do Corinthians, né? Se hoje o Terrão hoje em dia está grama sintética, né? Lá onde eram os campos Gourmetizaram o Terrão. Nutelaram o Nutelaram Terrão. Até isso. Se os campos de terra, de várzea aí, tá fazendo falta para essa molecada, o Kleber, porque hoje em dia você não vê mais um tapa igual você dava, um cruzamento igual você dava. Antigamente, para você parar uma bola, era uma dificuldade danada. E aí, quando você jogava na terra, né? Mas quando você ia jogar num gramado, eu rezava para jogar num campo gramado, pô, parecia que eu era craque, cara. Parecia que eu era um profissional, pô. Conseguia fazer um cruzamento igual, não a mesma proporção do Kleber, que, pô, quem sou eu para falar de cruzamento igual o Kleber, mas conseguia acertar um cruzamento porque a bola tava fácil ali, tava facinho para bater. Mas tu não era o centroavante? Como é que você dava cruzamento lá no mas é que às vezes era polivalente, Felipe. Eu era ruim. Esse é o problema. O cara que é muito polivalente, eu acho que na prática não vai muito longe, não. Não, é que eu era ruim em todas, Felipe. Aí às vezes eu tava. O polivalente às vezes tem esse problema, né? Não é bom deixar para lá. Mas eu queria saber, Kleber, se o campo de terra faz falta hoje pro futebol brasileiro, porque hoje em dia você não vê tanto domínio, tanto cruzamento, às vezes dá até raiva que o latereio, né, que é o cruzamento com lateral, tá dando mais passe do que um lateral chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento igual aquele de 2007, que pelo amor de Deus, você jogou com a mão, acho que deveria cancelar aquele gol lá, viu? Não cancela não, pô, nós somos campeões, pô. Cara, eu acho que toda evolução, ela é bem-vinda, né? Então, é claro que, tipo, a gente até brinca, né, cara? Jogador de antiga, da antiga, que são os bons mesmo, porque você jogar num terrão, tem que dominar a bola aqui, não sabe onde que ela vai parar, onde ela vai quicar, vai bater na outra. Então, a gente tinha que ser fera mesmo, né, cara, para dominar. Mas a evolução, ela é bem-vinda, né, cara? Eu acho que o que falta é você fazer o garoto aprimorar, né? Tanto como a gente aprimorou, se a gente aprimorou lá atrás todos os jogadores da antiga num terrão, cara, por que hoje que tá sintético, grama, no CT, tudo bonitinho, a garotada não consegue dominar uma bola, não consegue ter um fundamento perfeito, né? Então é isso que eu penso, cara. Eu acho que se tivesse uma situação que o garoto hoje, com campo gramado, campo sintético, né? E ele tem um fundamento, tem uma técnica que seja a prioridade dos treinamentos, cara, a gente não vai estar falando isso aqui daqui 5, 10 anos mais, né, cara? Vai ter jogadores daí em alto nível
com ótimo passe, com ótimos, né, no caso dos laterais, com ótimos cruzamentos, para que o Brasil possa ter novamente uma linha aí de cada posição, né, laterais principalmente, de 5, 6 disputando, né? Não só dois, a gente comentar dois e ainda ficar pensando quem pode ser o terceiro. Ô Kleber, a questão da tua capacidade na bola parada é treino mesmo? Não tem outro segredo? Ou se descobre, talvez, durante as atividades que, pô, da forma como você bate na bola, é um cara que tem um bom passe, cruzamento de alto aproveitamento, né, no sentido de conseguir colocar a bola, geralmente, ali onde você imagina, dentro da grande área, num cruzamento. Quais são os fatores que fazem a pessoa se descobrir como um bom cobrador, né? E é treino mesmo, é exaustivo, depois da atividade fica ali batendo e tal, e não tinha essa frescura toda. Hoje diz que se o cara ficar depois do treino batendo falta, pode se machucar, né? Eu acho que da tua época ainda era muito isso, né? Acabava o treino, botava a bola lá e ficava tentando acertar por cima da barreira. Eu acho que a repetição é fundamental, né? Você treinar bastante, né? Falta ou cruzamentos, enfim, tudo que for de repetição, você vai aprimorar muito mais, né? Eu falo que na base do Corinthians a gente treinava, a gente batia falta e tal. Mas quando eu cheguei no profissional, se você fosse treinar lá com o Marcelinho, Ricardinho, os caras falavam que você era louco, sai daqui, vai pra lá. Como você vai mexer na bola tendo o Marcelinho? Você ficava até, nossa, nem dá, só vou ver. Né? E aí eu eu comecei a aprimorar novamente, quando o Marcelinho saiu, aí tava o Rogério, só o Ricardinho, e eles deixavam, né? Então a gente ficava... Pô, mas com os caras lá você não podia nem treinar, os caras achavam uma loucura. Pô, vai treinar pra quê? Não precisa. Precisava, o cara acertava de tudo quanto era lado. Seria... A gente até brincava assim que quando chegou o Batata no Corinthians, ele batia a falta no Ituano, né? E uma vez ele foi querer treinar a falta, o Vampeta falou para ele: Batata, você quer voltar pro Ituano? Sai daí, volta lá, rapaz, deixa ele sozinho. Então, e quando você chega no Santos, Kleber, no Santos tinha alguém que era batedor? Tinha o Ricardinho, talvez. 2005 ali. Quando eu cheguei no Santos, tinha o Ricardinho, né? O Giovani também. O Kleber Pereira também. Desculpa, Kleber Santana. E o Vanderlei, ele exigia, né? Que a gente fosse lá treinar, né? Então, assim, acabou aprimorando muito mais. O Tabata também era um bom cobrador de falta. E a gente ficava, depois dos treinos, treinando bastante. Então, cara, no jogo, a probabilidade de acertar é muito maior quando você tem essa repetição nos treinos, né? Sem dúvida nenhuma. Só para você que está acompanhando aqui com a gente, aliás, muito obrigado pela sua audiência, né, pela sua participação nessa edição especial do De Olho no Peixe, de uma sexta-feira pós-jogo do Brasil. Estamos nas oitavas de final, né? E para você lembrar, o elenco do Santos de 2006, o elenco campeão paulista, porque muita gente fala assim, mas o Santos não tem time, o time do Santos não é bom. Cara, por nome, o elenco que o Santos tinha em 2006 era sofrível, mas o Luxemburgo conseguiu trabalhar aquele elenco. Então, por isso que eu falo que com a chegada do Odair Hellmann, já eu quero a opinião do Kleber, que está no mundo do futebol, se ele tem alguma opinião formada em relação ao Odair Hellmann, ao Paulo Roberto Falcão, que está fazendo pela primeira vez uma função de coordenador esportivo, que eles possam, implementando e tendo tempo de trabalho, extrair mais desse grupo do Santos que vai começar 2023. Os goleiros eram o Fábio Costa, o Roger. O Roger sai do São Paulo e vem para o Santos querendo ser titular. Aí vai lá o Santos e traz o Fábio Costa do Corinthians. O Roger continua na reserva como era no São Paulo. Tinha o Felipe, né, que muita gente depois, não muito carinhosamente, chamava de Felipe Mão de Alface, que é o Felipe dos Prazeres. O Rodrigo também, era Rodrigo Calque, eu acho, o sobrenome dele, que era o quarto goleiro. Os laterais tinha Kleber, Carlinhos, eram os dois laterais esquerdos, o Neto, um de cabelinho encaracolado que veio do Paraná, e o Denis, que o Denis foi destaque do Ipatinga, se eu não estou enganado, e aí ele desembarca no Santos. Eram os quatro laterais. Zagueiros, Luiz Alberto, Júlio Mansur, que era um paraguaio, que chegou até a jogar a Copa do Mundo, né, com a seleção paraguaia, Ronaldo Guiaro, Domingos Ávalos e o Jardel.
Os volantes, Maldonado, o Wendel, que jogou um bom tempo improvisado na esquerda enquanto o Kleber não chegava, Fabinho, ex-Corinthians também, ex-São Caetano, e o Heleno. Heleno batia bem. Heleno gostava de uma canela, eu lembro dele. O meia. Pegava Rodrigo um tornozelo que era bonito. Como é que é, Kleber? Pegava Chorava um tornozelo, canela, negão, né? Que era bonito de ver. Os meias, Rodrigo Tabata, o saudoso Kleber Santana, Léo Lima, lembram do Léo Lima? Agora, ouça, André Belezinha, Luciano Henrique, o Magnum. Esses eram os homens que compunham ali o setor de armação. Os atacantes, Reinaldo, que vem até do São Paulo, não sei se veio direto, mas tinha conseguido o destaque do São Paulo. Geilson, que Santos quase vendeu ele para o Bordeaux da França. Quase. Fizeram um vídeo do Geilson bonito, cara. Qualquer clube da Europa acho que compraria o Geilson, mas ele foi fazer um teste médico lá, foi fazer exame médico, não passou. O Jonas, que fez história no Benfica depois. Galvão, esse eu não lembro dele. E o Fabiano. Esse Fabiano virou piada no CT, coitado, pelo menos para a imprensa, né? Quando ele chegou, acho que ele estava muito nervoso na coletiva de apresentação, perguntaram quais eram as características dele. E se eu não estou enganado, acho que foi ele que falou que era diferenciado. E aí a galera, ele não conseguiu jogar quase, a galera pegou muito no pé. Mas, o Kleber, naquela época, 2006, não era o elenco dos sonhos, né? Se você para olhar no nome, não era o elenco que se esperava. E o Vanderlei consegue fazer um trabalho muito bacana. Eu lembro que a maior parte dos jogos do Paulista vocês ganham por 1-0. Você lembra como é que foi aquele período da chegada do Vanderlei até a conquista contra a Portuguesa? Porque era pontos corridos naquele ano de 2006 do Campeonato Estadual, né, Kleber? Realmente, assim, por elenco, né? Que a gente até foi colocado como a quarta força, né? Por não ter um time qualificado, né? Aos olhos de fora, né? E o Vanderlei extraiu toda a capacidade dos atletas, né? Ele se resgatou também, né? Porque ele tinha uma saída conturbada e resgatou também muitos atletas de 2005, que acabou o ano, né, com muitas críticas, né? E, então ele conseguiu montar um grupo competitivo, né? Muitos não entenderam também, porque começa a temporada, a pré-temporada, tinha Luizão, tinha Giovani, Cláudio né, Pitbull, que ele acabou descartando, né? Então, tipo assim, ele acreditou nesse elenco e o elenco foi trabalhando, né? Humildemente, como você falou, a gente não conseguia fazer grandes jogos, né? Mas era um time que sabia o que queria, né? E se defendia bem. Quando tinha a chance de marcar, marcava. Enfim, fomos com 1-0, 2-1, né? Então, tipo, o time acabou encaixando bem, né, com o Vanderlei, e por isso acabou sendo campeão, né? Mas como você falou, não era uma coisa que todo mundo acreditava, e o Vanderlei sempre, né, achando que tinha que fazer um trabalho a longo prazo com aquela equipe, mas que o Paulista era uma oportunidade de a gente já começar a almejar alguma coisa para o brasileiro, né? E acabou dando certo da gente ser campeão. Foi 2006. Deixa eu só ver se eu não vou cometer uma gafe aqui, mas acho que foi 2006. Você estava nesse jogo do Morumbi que o Vanderlei esconde do Antônio Lopes a escalação? Tem o clássico Corinthians e Santos no Morumbi, que o Santos vence por 1-0 o gol do Geilson. E aí, quando tem 45 minutos, que era obrigação de divulgar a escalação, o Vanderlei solta uma lista com 7 nomes. E aí fica... Até a TV, na época, critica, porque não consegue montar a arte da escalação. E aí, quando o Santos entra em campo, o Santos entra com 12. E aí o Antônio Lopes fica que nem um desesperado na beira do gramado, tentando entender, conversava com o Ricardinho, que já estava no Corinthians de volta. Como é que tu lembra desse? Você estava nesse jogo, Kleber? Você lembra como é que foi tudo isso internamente articulado? Porque foi uma baita tentativa de enganar o Lopes e conseguiram, né? Enganar o delegado na época. O Vanderlei, ele tinha essa capacidade, né, cara, de dar esse nó aí nos treinadores, né, adversários, né, cara.
eu acredito que o Vanderlei deu um nó até em vocês da imprensa, cara, porque a gente acaba fazendo um treino de manhã, né, no CT, e aí, tipo, colocou lá um esboço do que poderia acontecer, e só que a gente vai pro hotel, almoça, tal, descansa, e 4 horas ele fez um outro treino, cara, tudo diferente, onde não tinha imprensa, não tinha ninguém, enfim. Então, tipo, a gente acabou treinando 2 vezes antes do jogo, né? O que não era normal, né? Só treinava de manhã e só fazia um rachão e um complementar só. E esse dia não, esse dia, né? Um dia antes a gente acabou fazendo um tático daquilo que ele achava que poderia acontecer, né? E quando chegamos no estádio também, no Morumbi, e aí ele deu esse nó, né? Então, tipo, ele tinha essa capacidade, isso aí eu já tinha visto também no Corinthians também, que ele fez também algumas vezes. E aí a gente acabou surpreendendo o Corinthians, né? E fomos felizes aí com o gol, né, do Geilson também. Então, o Vanderlei tinha muito essa capacidade de gerar dúvida na cabeça do adversário. Só para ilustrar para você que está nos acompanhando, esse jogo aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2006, era Campeonato Paulista, 9ª rodada, tá? O mando era do Corinthians. Então o Santos acabou entrando, no final das contas, como é que era o Santos que entrou em campo, né? O time tinha 3 zagueiros, né? Entrou com Fábio Costa, Luiz Alberto, Manzuri e Domingos. Domingos que acaba, acho que, dando uma espécie de assistência para o gol do Geilson. O Neto vem na ala direita, aí Fabinho Maldonado, Rodrigo Tabata, Kleber Santana e o Kleber. E o Reinaldo lá na frente, que sai para a entrada do Geilson, né? Então é um 3-6-1, é isso? É uma espécie de 3-6-1 que ele monta para superar o Corinthians, que vinha ainda com muitos resquícios do time campeão brasileiro do ano anterior, né? Aí o time lá do Corinthians tinha Marcelo, Coelho, Marinho, Betão, Gustavo Neri. Marcelo Matos, Bruno Otávio, Ricardinho e Carlos Alberto, Teves e Nilmar. Esse foi o time do Antônio Lopes. E o Santos depois consegue, mesmo com um jogador a menos, porque o Luiz Alberto foi expulso, o Santos consegue a vitória. O Vanderlei era realmente esse cara diferenciado? Quem trabalhou muito com o Vanderlei, eu acho que você pode se dizer que foi um deles, Kleber. Ele tinha algumas manias também, né? Eu já ouvi histórias do Gilmar Fubá, do Vampeta, da época de Corinthians. Ele tinha, na passagem dele pelo Santos, ele tinha ainda alguma dessas manias, enfim, treinar num dia a mais do que o normal já mostra que é um cara que estava sempre buscando algo diferenciado. Ele era realmente um dos melhores naquela época e foi um dos melhores com quem você trabalhou, na sua opinião, Kleber? Eu falo que do que eu vi, né, de todos os treinadores, né, que eu trabalhei, cada um com uma característica diferente, mas o Vanderlei para mim foi o melhor que eu trabalhei, né? Assim, as manias dele no Corinthians tinha muito mais, né, do que no Santos. Quando eu trabalhei com ele, ele já estava sem essas manias aí que o Gilmar falava, o Vampeta falava. Mas eu vi um Vanderlei totalmente diferente também, em termos de comportamento, né, com atletas, um cara um pouco mais participativo, né, mais de resenha com a gente, do que quando ele trabalhou no Corinthians, né? Então ele acabou vindo de uma forma, né, de fazer um trabalho. Ele sabia que não era um trabalho fácil, mas que ele tinha que tirar todo o seu potencial como treinador para poder ajudar o Santos e ajudar a gente, né? Que a gente também estava precisando ser ajudado, né? E eu acho que nada melhor do que ter sido o Vanderlei para pegar aquele elenco, né? E acabou dando certo, cara. Tem pergunta, Luciano Dias? Ô, Kleber, você jogou com a camisa 10 do Santos, não jogou? Eu tive essa felicidade, essa honra. É um peso, né? Ela pesa mesmo, cara? Ela pesa, porque aí você tem, né, cara, o Só rei. Só um, né? Só um que jogou com ela, né? Não, você tem Rei, você tem o Giovani, cara. Então, cara, é um peso enorme. Então, mas eu fui bem, cara. Consegui segurar. Tem guardada, ô Kleber? Tenho guardada, cara. Tenho guardada em casa, num quadro, assinada pelo Pelé. Essa daí não posso deixar passar, né?
Não, é... Você jogou com a 10 em 6 ou em 7? Tu lembra qual foi o ano? Em 7. Porque 2007. Porque o Zé Roberto ele chega em 2007, né? Como é que foi Isso. essa dobradinha, né? Porque o Zé era um lateral esquerdo de origem que depois vai para meia. Na verdade, o Vanderlei define que ele vai ser o novo camisa 10. Eu já cheguei a ouvir o Zé Roberto. Até tentamos já falar com o Zé Roberto, não deu certo. Mas o Zé teve uma passagem muito boa em 2007, né? Que o Santos chega a uma semifinal de Libertadores. Como é que foi? Porque, pô, é uma junção técnica enorme, né? Você pelo lado esquerdo e o Zé, um canhoto, que fez a função também de um camisa 10 na passagem dele, né, cara? Putz, foi muito bom jogar com o Zé, cara, por tudo, assim, pela experiência, pelo cara que ele é, enfim, ajudou bastante, a técnica dele calhou ali com a minha, porque o Wendel, por mais que ele não era um jogador muito valorizado no Santos, e o Vanderlei colocava ele para jogar ali do meu lado, a gente acabava fazendo uma boa dupla também. E o Wendel saiu e o Vanderlei ficou sem esse cara que pudesse cair por ali e fazer uma dobradinha boa comigo, né? E o Zé calhou muito bem, cara. Então foi muito fácil jogar com ele, porque é um cara muito inteligente, né? E eu acabo usando a 10 depois que o Zé sai, né? O Tabata usou muito tempo também, né? Mas o nosso time mesmo ficou carente quando o Zé saiu, né? Logo depois da Libertadores, ficou muito carente, porque era o cara que a gente olhava assim, sabia que ele ia estar ali, ele ia fazer as jogadas acontecer e a gente acaba perdendo. E quando perde, o Vanderlei colocou o Tabata, e o Tabata até jogou muito bem, e em alguns jogos deu uma queda, e o Vanderlei acabou me colocando no meio, até foi num jogo que a gente acabou jogando no Mineirão, foi contra o Atlético Mineiro, esse primeiro jogo que eu fiz, eu acabo dando 2 assistências, uma pro Kleber Pereira e uma pro Marco Aurélio. E aí o Vanderlei ficava nessa daí, de me usar um pouco no meio, mas colocava eu na lateral, aí no segundo tempo ele colocava o Carlinhos, aí eu ia pro meio, mas enfim, jogar com a camisa 10 foi nessa transição, né? E o Vanderlei sai, depois veio o Leão me colocou algumas vezes também para jogar no meio campo, né? E aí o Leão vai embora, o Márcio acaba assumindo, né? E junto com o Serginho, eles decidem que eu seria o camisa 10 do Santos para poder jogar ali, né? E ajudar mais do que eu poderia ajudar na lateral. Você viu aí, Esse Felipe? é o Kleber, ex-lateral esquerdo do Santos. Diga, Luciano. Eu peguei a camisa 10 lá no Mineirão, dei um passe pro Marco Aurélio, dei um passe para fazer gol. Ou seja, não era tão difícil assim jogar com a 10, né? A qualidade do cara também, né, o Felipe? Pô, Kleber sabia dar passe como ninguém, né? Pô, foi difícil, foi, mas foi só ali, quando começou, apitou o jogo ali, ele falou assim, vou colocar 10 aqui, vou representar em campo. Pô, foi lá e deu 2 passes, 2 gols. É o Santos. Eu penso que o número ele é pesado, né? Por toda a história, mas o cara que joga no Santos também ele sente o peso da camisa, né? Pelo que representa o Santos no futebol, não só nacional, mas mundial, enfim. Então o peso já vem de uma coisa só, né? Independente do número que você esteja usando. É que o número 10 é muito gratificante pelo cara que usou, né? Sem dúvida, uma história fantástica, a camisa 10 do Santos. O Kleber, 2007 é um ano muito bom para o Santos, embora o torcedor tenha ficado com gostinho de quase em alguns momentos. Vocês conquistam o bicampeonato paulista, né? Numa baita assistência. Aquele jogo do São Caetano, a primeira final, vocês perdem por 2-0. Até teve um pênalti do Fábio Costa no último minuto que, parecia que, na época, o time do Dorival Júnior estava dando um grande passo rumo ao título, né? Um pênalti com 40 e pouco do segundo tempo, e o São Caetano sai com 2-0 de vantagem. A sorte, entre aspas, é que o Santos podia ter um resultado igual no jogo de volta, que a soma daria o título ao Santos. Então o Santos jogou na segunda partida por um 2-0, 2 gols de diferença de novo. Mas você se recorda daquele time do Santos de 2007? Vocês passam pelo Bragantino com 2 empates. O Bragantino montou uma boa equipe, na época do goleiro Felipe, que depois vai para o Corinthians. Saem alguns jogadores daquele Bragantino que fez uma boa campanha e é distribuído esses jogadores para alguns clubes do cenário nacional.
Aquela final do Paulista ali, em algum momento vocês acharam que, putz, o bolo deu uma desandada? Ou sempre teve a confiança de que vocês iam conseguir reverter aquilo ali? A gente, como você falou, acabou passando pelo Bragantino, mas 2 jogos muito bem disputados, né? Com uma excelente equipe do Bragantino. E a gente acaba vendo o São Caetano passar pelo São Paulo, né, jogando brilhantemente, né? E a gente entrou respeitando o São Caetano, mas não acharia que poderia acontecer com a gente o que aconteceu com o São Paulo, né? E acabou acontecendo com um gol a menos que o São Paulo levou, né? E aí a gente, né, pô, agora o que a gente pode fazer no segundo jogo? E eu acho que a gente tinha entre o segundo jogo, entre o primeiro e o segundo, no meio a gente tinha algum jogo da Libertadores também, se eu não me engano, né, da pré-Libertadores, ou já era Libertadores direto. E aí a gente acabou fazendo uma grande partida fora, e eu acho que o ponto crucial também foi que a gente acaba indo para Atibaia, né, se concentrar para esse jogo. E a torcida do Santos comparece, né, lá no hotel, né, para nos apoiar, enfim, dizer que estava junto com a gente. Eu acho que todo jogador pegou um pouquinho daquilo ali, cara, e botou, tipo, no segundo jogo todo o que você poderia dar, né? E a gente acaba saindo na frente, mas o São Caetano se defendia muito bem, né? E aí vem essa mudança que o Vanderlei fazia, né? Colocou o Carlinhos na lateral, colocou eu no meio, e aí eu, jogando um pouco mais próximo da área, Carlinhos acaba achando uma bola para mim na linha de fundo, e quando eu vejo que tem um mínimo de espaço, né, entre o meu marcador, né, e a linha, eu acabo cruzando, e o Moraes, que era pequenininho, acaba entrando no meio da zaga deles e fazendo um gol de cabeça, né, e a gente acaba sendo campeão. Mas cara, eu acho que todo mundo ali se entregou bastante para poder ser campeão. Acabamos, né, sendo surpreendidos, mas por uma excelente equipe que era o São Caetano no primeiro jogo, mas no segundo jogo a gente acaba mostrando a nossa força total. O São Caetano teve muito pouca chance de chegar ao nosso gol. Enfim, foi um jogo assim memorável, cara, inesquecível. O Santos tinha Pedrinho, né, no elenco, que hoje é comentarista do Grupo Globo. Um Pedrinho que chegou até sob olhar de desconfiança, porque ele vivia com problemas, né, de lesão. No Santos ele consegue ter algumas partidas em sequência e tal, consegue ajudar um pouco. No segundo semestre, se eu não estou enganado, daquele elenco, chega o Petkovic, né, também, e foi uma passagem discreta, na minha opinião, do Pet, mas é um Santos vice-campeão brasileiro. É um Santos que, dentro, né, de uma competição de pontos corridos, o Santos fica atrás de um São Paulo que conquistava naquele ano o bicampeonato nacional, né? Um Santos que, como disse o próprio Kleber, acabou perdendo o Zé Roberto depois da Libertadores. Antes de falar dessa questão do brasileiro, ô Kleber, foi muito decepcionante para vocês aquele jogo contra o Grêmio na semifinal? Vocês precisavam de 3 gols de diferença, vocês perdem por 2-0 jogando em Porto Alegre, e aí tem o jogo de volta, que tudo que não podia acontecer era o Grêmio achar um gol. E o Diego Souza acha uma patada de fora da área. Eu acho que eu nunca vi a Vila Belmiro tão abarrotada, né? Em mais de 20 anos de cobertura, ou quase 20 anos de cobertura do Santos. Eu nunca vi naquele 6 de junho de 2007, volta da semifinal da Libertadores, uma Vila tão lotada. Como é que foi para vocês, né, naquele momento? Porque a conversa devia ser justamente essa. A gente precisa fazer o nosso futebol, mas não podemos tomar gol, porque tinha o gol qualificado. E aí, Blau, vem o gol do Diego Souza. Foi difícil para ter um poder de reação ali? Como é que você acha que o elenco se virou naquela partida? Esse aí é uma eliminação, cara, que doeu, viu, cara? Foi triste, foi duro para dormir, porque a gente tava fazendo uma excelente campanha, né, cara? E eu acho que, tipo, a gente jogava fora, a gente jogava com 3 zagueiros, né? Dentro de casa o Vanderlei abria o time, enfim, botava um cara a mais no meio. E em Porto Alegre a gente não jogou com 3 zagueiros, não que isso tenha feito muita diferença, porque a gente até teve algumas oportunidades de fazer o gol, até abrir o placar
não conseguimos. Levamos, né, os 2 gols, viemos, né, mas a gente sabia que tinha potencial, né? Mas como você falou, a gente não contava com esse gol do Diego Souza, né, cara? Que foi um golaço. Mas do início ao fim, cara, a equipe estava concentrada, né? Entrou para fazer pressão no Grêmio, conseguiu fazer a pressão, conseguiu fazer os gols. Mas, enfim, esse gol mudou toda a história e a gente acabou sendo eliminado. E depois o Grêmio foi atropelado pelo Boca Juniors na decisão. Talvez não passou ali o time que deveria ter passado para brigar com o então Boca naquela final de Libertadores, né? O Kleber é ex-lateral esquerdo, teve uma história muito bonita com o Santos, bicampeão paulista 2006-2007, vice-campeão brasileiro de 2007, semifinalista da Libertadores em 2007, né? O ano de 2007 foi, sem dúvida nenhuma, muito bacana. O Kleber hoje, ele tem aí a vida dele voltada ainda ao futebol, né? Com escolinha, com um trabalho ainda muito ligado ao futebol. Deve estar sempre antenado, né, Luciano Dias? A tudo que acontece. Quem ama futebol e está trabalhando de alguma forma com futebol tá sempre bem informado, geralmente lendo e acompanhando as coisas dos principais clubes do futebol brasileiro, né, Luciano? Com certeza, Felipe. E assim, né, agora nessa fase do Santos Futebol Clube, né, transição de trabalho, eu queria saber do Kleber, vendo de fora aí, um cara que foi um cara que jogou, né, no Santos Futebol Clube, vendo o que é, queria saber a opinião dele sobre a vinda do Falcão e de Odair Hellmann. Se você acredita no trabalho deles, que possa mudar um pouco essa chave do Santos, que veio brigando por 2 anos seguidos aí para não ser rebaixado. Se o trabalho deles te agrada, se vai agradar e vai mudar um pouco esse elenco do Santos, aí vai um pouco essa situação do Santos, na verdade, né, Kleber? Eu acredito que venha para ajudar, venha para resgatar aquilo que o torcedor santista espera, né? E que deixou de ver aí, já tem alguns anos aí, que é um Santos competitivo, um Santos que entra nas competições para ser campeão e não fazer só parte dela, né? E eu acho que o Odair, ele tem essa condição, né? Mostrou um trabalho muito bom no Inter, né? Mostrou um trabalho no Fluminense muito bom. Teve fora, né? Então vem com uma experiência a mais. Eu acho que ele tem tudo para dar certo, né? E Falcão também, com a sua experiência, com aquilo que ele entende do futebol. O cara que, né, eu trabalhei com ele no Inter também, enfim. Eu acredito que possam ajudar muito o Santos a resgatar aquilo que o Santos merece, né? Que é estar no topo, estar brigando por título, né? E não ser só um clube que vai só competir ou vai ficar brigando para não cair. O que você trouxe agora é uma informação que eu particularmente não lembrava e é muito interessante. Eu acho que é bacana poder ouvir você. Você trabalhou com o Falcão lá no Inter, certo? As pessoas que estão de fora, qual é a imagem que tem do Falcão? Do Falcão que foi jogador, o craque rei de Roma. O Falcão que foi comentarista, né, do Grupo Globo por muitos e muitos anos. Aliás, talvez um dos melhores comentaristas em TV que já se teve. E o Falcão, que é um cara extremamente educado, ponderado, um cara que parece que vai lá para conversar, sempre na boa, né? Até mesmo para chamar atenção para quem está de fora, a impressão é que o cara está ali na maior educação, ele tá chamando tua atenção, mas ele está ali de uma forma que às vezes tá até te ferrando ali de alguma forma no sentido de chamar atenção, mas se você não se tocar, o cara tá ali mantendo a postura dele. Como é que é esse Falcão nos bastidores com os jogadores, ô Kleber? Porque isso é algo que no Santos fez muita falta, né? O presidente Andrés Rueda centralizou a questão do futebol desde a saída do Chumbinho. Eu não sei se você teve lá no Sul algum contato com o Newton Drummond. O Newton Drummond teve uma passagem... Trabalhei também. Trabalhou também? Também. Foram 45 dias apenas e houve, por parte do Santos, uma decepção em relação ao que o Newton Drummond apresentou, né? Até de proatividade dentro da função no Santos. Como é que é o Paulo Roberto Falcão nessa relação com elenco, com jogador? Porque a sensação que nós tivemos no final da temporada agora de 22 era um Santos largado,
um Santos à deriva, né? E o jogador tem muito disso, né? Com quem você chupou laranja? Você já cantou hino de chuteira? Sabe essas coisas? O jogador às vezes tem respeito, muitas vezes, com a história de quem está do outro lado cobrando ele. Por mais que seja uma pessoa idônea, quem está ali na presidência, tem jogador que não leva muito em consideração uma chamada de atenção de alguém que vem de fora. Alguém que tem história, geralmente, isso aqui é uma opinião de quem está só de fora trabalhando há um bom tempo, mas você tem mais condição de dizer para a gente. O Falcão, ele tem condição de botar uma casa em ordem, impor respeito, mesmo com esse perfil que o Falcão demonstra ter para quem está de fora? Ou o Falcão muda um pouquinho o jeito dele na hora de lidar com os jogadores de um dia a dia, Kleber? Eu acredito que ele tem muita coisa para agregar no futebol, né? Como ele, nos tempos que ele passou com a gente no Inter, ele agregou muito, né, de conhecimento, né? Um cara que eu tenho acompanhado, né, até pouco tempo estava na Europa, né? Foi ver as coisas que aconteceram na Europa para poder trazer para cá também, né? Teve muito tempo lá no Real Madrid, acompanhando o Real Madrid. Então, cara, não é a questão do cara dar porrada ou do cara fazer carinho. É a questão como ele tem condição de se impor, né? E o Falcão tem muito, o jogador vai respeitar, né? Ele não precisa gritar com ninguém, não precisa, como você falou, não precisa dar porrada em ninguém, mas a forma dele conversar com você, e você também vai conseguir entender aquilo que é necessário para melhorar, para você agregar um pouco mais do que você já está fazendo dentro do clube. Então, eu acho que foi uma ótima escolha trazê-lo para o clube, e eu tenho certeza que ele vai dar certo. Esse é o Kleber, nosso convidado desta edição de sexta-feira do De Olho no Peixe. Estamos sempre com o Grupo Heitor Cosméticos, os melhores produtos cosméticos do Brasil. Na descrição aqui do nosso programa você tem o link no YouTube, do Instagram, @Grupo Heitor. Conheça os produtos e você, claro, se você quiser provar os produtos da linha masculina, linha feminina, você pode fazer o pedido via direct. A entrega é para qualquer lugar do Brasil. Com a gente também, Gerry Araújo, barbeiro dos boleiros, em 2 unidades, uma na frente do portão 16 da Vila, outra no segundo piso da Santos Store. Gerry Araújo faz a cabeça dos principais boleiros do futebol brasileiro. José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. Meu amigo José Daniel fazendo um grande trabalho no centro da cidade de São Vicente. O site está aqui na descrição também do nosso programa. Ô Kleber, a seleção brasileira, para você, fica um gostinho de que, poxa, eu passei por uma geração que tinham outros bons laterais e tão competentes laterais esquerdos, que por isso que talvez eu não disputei uma Copa do Mundo, que futebol você tinha, né, cara? Você poderia ter passado pela Copa da Alemanha, você poderia ter passado pela Copa da Ásia até, 2002, 2006, 2010, ainda você jogava em alto nível nesses clubes. 10 você foi campeão da Libertadores com o Inter, se eu não estiver equivocado. Quer dizer, você passou essa primeira década dos anos 2000 jogando em alto nível. Tem algum ressentimento de que, poxa, eu poderia estar numa Copa do Mundo? Você teve Copa das Confederações, em Copa América, mas Copa do Mundo não, né? Eu acredito assim que 2010 talvez, né, tenha sido o meu ano de poder disputar, né, principalmente pelos 4 anos que se passaram da última Copa de 2006. Então, assim, o que eu fiz dentro do futebol, dentro dos clubes que eu joguei, eu acho que eu teria condições de estar disputando. Mas é sempre uma escolha de um treinador, né, que ele acha que para o momento tem que levar outro jogador, e aí a gente acaba ficando fora da lista. Mas eu não tenho raiva, não tenho ressentimento de ninguém, enfim. Eu acho que a carreira que eu tive foi brilhante. Claro que todo mundo quer disputar uma Copa, mas não foi só eu que não disputei uma Copa, teve outros jogadores brilhantes aí que ficaram sem, e nem por isso são frustrados por isso, né, de não ter disputado a Copa. Mas eu acredito que 2010 eu teria mais condições de disputar que nas outras, né. 2002 eu estava bem, não era novo, mas tinha, como você falou, tinham 6 outros jogadores para ir, né? Já tinha o Roberto, né? O Júnior, que merecia também, porque estava jogando muito, tinha Serginho, tinha Tirso, né? Tinha Gilberto, enfim, eu era o mais novo dessa turma, então eu sabia que eu estava na fila ali, tinha que acontecer muita coisa para eu entrar nessa Copa aí. Tem né? politicagem, Em 2006, foi Tem politicagem nessas escolhas ou não?
Não, eu acredito que não. Eu acredito Não. que com quem eu trabalhei não teve politicagem, né? Não. Com quem eu trabalhei na seleção não teve, né? Eu trabalhei com o Felipão, eu acho que ele nunca foi esse cara de fazer politicagem, né? Depois, 2006 foi o Parreira também, que eu trabalhei com ele no Corinthians também, um cara, pô, sensacional, sem palavras, né? 2006 eu acho que eu não teria condições porque eu estava na Alemanha, um time pequeno, né? E depois eu fui para a Suíça, que era um país escondido, nem entrava na Champions League direito, né? Fazia mais uma classificatória e os jogos, né, do Basel nem passavam na TV. Eu falo que eu fui na época errada, porque agora passa toda hora o Basel na TV, né? Então, e aí quando eu volto ao Santos, era um espaço muito curto para poder entrar na seleção, né? E aí agora 2010, com certeza, é a Copa que eu achava que eu estaria dentro, porque eu fiz parte de uma mudança dela praticamente todinha, desde a era que o Dunga chegou na seleção até a Copa do Mundo que ele permaneceu, então eu achava que eu poderia estar junto. Mas enfim, coisas que acontecem no futebol. Foi o Michel, né? Michel Bastos, é isso? O Michel Bastos. Michel e Gilberto. E o Gilberto. O Gilberto repetiu 2006 e foi 2010 também. Entendi. Isso. Ô Felipe, eu acho que o Kleber, na oração dele, quando ele vai falar com Deus ali, ele fala assim, pô, Deus, precisava ter tantos assim na minha posição naquela época, pô. Podia ter um pouco menos ali, pô. Só metadinha assim já dava pra pelo menos entrar na lista dos 50 ali, pô. Não, mas era bom, Luciano, sabe por quê? Eu acabava mantendo meu foco de poder jogar bem também, entendeu? Então você sabia que a briga tinha que ser boa e você tinha que estar igual os caras ou melhor que os caras. Eu particularmente, assim, vendo de fora, 2002, 2006, eu até entendo, né, pelos laterais que estavam ali à disposição, mas 2010, o Kleber tinha que estar lá. Né? Foi campeão da Copa das Confederações, né? Estava no elenco em 2009, na Copa América em 2007, tu estava no elenco também, com o Dunga, ou seja, participou das principais competições daquela era Dunga, praticamente. Né? Um detalhe que eu acabei não abordando contigo, Kleber, foi que a tua passagem no Santos ela foi tão bacana que você foi indicado em 2006 como um dos 3 melhores laterais esquerdos daquele brasileiro 2006, né? Você conquistou a bola de prata da revista Placar, né? E prêmio que voltou a receber no ano seguinte como melhor lateral esquerdo do brasileiro 2007. Ou seja, você joga como meia também, né? Depois da saída do Zé Roberto, mas você continua sendo um dos melhores laterais esquerdos, né? A tua passagem pelo Santos, embora talvez comparada com Corinthians e Inter, né, no futebol brasileiro, que tem muita identificação, talvez com títulos mais robustos, mas o Santos te dá um retorno muito bacana no sentido de premiações individuais e te recoloca numa seleção brasileira, né? O trabalho que você faz no Santos, principalmente ali com o Vanderlei Luxemburgo, me parece, até pela minha lembrança, né, que é uma porta de entrada não só sua, voltando ao futebol brasileiro, você já explicou no início do nosso papo as questões particulares que te fizeram voltar na época da Europa para o Brasil, mas te recoloca num cenário de disputa com seleção brasileira, que para qualquer jogador é o ápice, né? É o topo, né? Então o Santos tem acho que essa coisa bacana na sua carreira, né? Não, tem muito, né? Eu sou muito grato, né, às pessoas que me trouxeram para o Santos por causa disso, né? Me deram a oportunidade de me recolocar, né, no cenário, né, de ser um jogador selecionável, né, de ter conquistas, né, pessoais e até junto com o grupo também. Enfim, eu sou muito grato por causa disso, porque eu consegui desenvolver muito bem no Santos, dei ao Santos aquilo que ele pensava, né, e projetava, né, que eu poderia estar fazendo dentro de campo, e o Santos, né, também para mim, como um jogador que pudesse estar vestindo a camisa da seleção. Enfim, foi muito bom assim ter participado do Santos, sou muito grato mesmo. Muito bem, esse é o ex-lateral esquerdo Kleber, nosso convidado, está chegando ao fim a participação dele aqui, mas Luciano, sua pergunta derradeira para a gente liberar o Kleber e já agradecer ele aqui no De Olho no Peixe. Valeu, Kleber, pô, é um prazer enorme, ele
é um lateral que marcou, né? E, poxa, por que Deus não dá um pouco mais de vida longa ao jogador de futebol que, com certeza, ele estaria cotado não só para a seleção, mas também para voltar a jogar no Santos, que tá carente de lateral, viu, Kleber? Não consegue jogar mais uma meia horinha, não? Um tempinho, não? Dá? Cara, se for para jogar na lateral, esse dia eu fui fazer um jogo pelo Master. Aí eu vi porque que tem vida curta mesmo, lateral, viu? Que como ficou grande aquela lateral. Então, hoje vai ser difícil, Luciano. Hoje não dá. Não dá, não dá. Ô, Kleber, e aí, acredita no Hexa? Você acha que com essa geração de jogadores que convocados aí, não vou falar que ficou mais fácil, mas acredita que é possível que o Hexa venha? Você está confiante na seleção brasileira, ô Kleber? Eu acredito hoje, justamente porque o Tite conseguiu fazer uma seleção que não seja tão dependente do Neymar, né? Uma seleção que hoje a gente não tem o Neymar por lesão, enfim, é um cara importante para o grupo, mas não é um cara como há 2, 3 anos atrás que a gente olhar e falar, putz, sem o Neymar essa seleção não vai a nada, não vai chegar em nenhum lugar. Hoje a gente vê que a seleção tem um grupo e os jogadores que entram estão conseguindo dar conta do recado. Então eu acredito que esse Hexa pode estar vencido. Tô otimista também, viu, Kleber? Tô otimista também, eu acho que dá. E tenho essa impressão também que 14 e 18 era algo inimaginável ver o Brasil chegar em algum lugar sem o Neymar. Temos outros jogadores que podem ser protagonistas, né? Dizer que o Neymar não faz falta, eu acho que é uma loucura, mas é bem isso, como o Kleber, que tem conhecimento de causa para falar, né, de que o Brasil pode ser competitivo e almejar título mesmo sem ter o Neymar à disposição. Que eu acho que a partir agora das oitavas, eu acredito, vamos torcer muito para isso, que o Neymar possa pelo menos ficar ali, dando um miguezinho no banco, né? Não vai estar 100%, vai estar talvez com uma tala ali, aquelas botinhas no pé, não sei. Mas se precisar, vai para o sacrifício. Até porque eu acho que é do interesse do próprio Neymar, ele quer conquistar uma Copa do Mundo na carreira, talvez essa possa ser a última, a gente não sabe, mas quem sabe o Neymar tenha aí essa possibilidade de ficar à disposição do Tite, visando agora os jogos do mata-mata na Copa do Mundo. Kleber, ex-lateral esquerdo, um grande amigo nosso e que nos deu o carinho de participar aqui. Obrigado, Kleber, pelo respeito ao nosso trabalho, por separar um tempinho aí da sua agenda para bater um papo, um programa que foi, eu acho que, especialíssimo, relembrar a sua história com o Santos, bons momentos, o Santista está com saudade de comemorar um título, né? E que, quem sabe, 2023 possa, para o torcedor do Santos, ser aí a volta de grandes alegrias. Valeu, Kleber, obrigado, tá? Valeu, Felipe, valeu, Luciano, obrigado pelo convite, cara, sempre um prazer aí estar falando de vocês, falando da minha história, da minha passagem pelo Santos, enfim, sempre precisar aí, se calhado certinho, a gente volta a se falar, tamo junto. Muito bem, obrigado, Kleber, e agora o De Olho no Peixe segue para poder atualizar as últimas do alvinegro mais famoso do mundo. Vamos nessa. Muito legal mesmo. Obrigado, Kleber, mais uma vez, né? Obrigado pela moral aqui ao De Olho no Peixe. Ao lado do Luciano Dias, o nosso mágico dos botões, o nosso panda, trazendo aí essa resenha muito bacana. O Santos, que segue de férias, volta, né, aos trabalhos no próximo dia 14 de dezembro. Fica a expectativa pela confirmação no próximo dia 17 de dezembro, nós temos a reunião, a Assembleia Geral de Sócios para votação do associado em relação à nova arena. E aí, como já trouxe o Cláudio, né, que é o CEO da W Torre, 1 ano a 1 ano e meio para começarem as obras. No aniversário do Santos, a expectativa para iniciar a captação de recursos. 200 milhões o Santos a W Torre vai buscar, né? Vamos ter as pré-vendas. Enfim, é um Santos que vai botar agora para funcionar um sonho para virar realidade, que é o Santos ter uma casa mais moderna, modernizada, nova arena. O santista merece. E eu acho que isso vai ser positivo em vários fatores
ter uma casa nova, uma casa numa arena, em que o Luiz Volpato falou, hein? Vai ser um verdadeiro inferno essa Vila Belmiro, a Arena Vila Belmiro lotada. Eu não tenho dúvida disso, porque já no Alçapão, a torcida do Santos, quando lota, faz dela um verdadeiro inferno. Imagina numa arena em que a acústica é maior, o barulho é maior. Sensacional, vai ser uma grande festa. Eu fico ansioso para ver essa arena pronta e a torcida do Santos lotando a arena e o time do Santos sendo competitivo para trazer a alegria que o santista tanto merece. O De Olho no Peixe volta neste sábado às 11h30 da manhã. Estaremos ao vivo também no domingo às 11h30 da manhã. Segunda-feira é Brasil em campo de novo. A gente estará às 18h30 no nosso horário alternativo. Espero que você tenha gostado desta edição do De Olho no Peixe. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo às 11h30 da manhã deste sábado para atualizar as últimas do alvinegro mais famoso do mundo. Falamos sempre para Grupo Heitor Cosméticos, os melhores cosméticos do Brasil. E também Gerry Araújo, o barbeiro dos boleiros, em 2 unidades, uma na frente do portão 16 da Vila, a outra no 2º piso da Santos Store. E também José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. Os apoiadores do De Olho no Peixe têm os respectivos links aqui na descrição do nosso programa e você pode acessar. Dando moral aos nossos parceiros, você está dando moral ao De Olho no Peixe. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, deixe um like, comente também, porque é muito importante. A sua participação durante o programa no chat foi fantástica e isso nos deixa sempre muito felizes. Sem esquecer que na próxima sexta-feira o Brasil joga numa fase de quartas de final, se Deus quiser, e o jogo é meio-dia, então às 17h30 tem programa ao vivo, tá? E vamos sortear uma camisa retrô do Santos, linda, 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 para você, membro do nosso canal, e um kit de 1978 com livro, com utensílios ali, itens, que vai te remeter à primeira geração de meninos da Vila. Aí vai ser para os inscritos do canal, todo mundo concorre, a camisa são só para os membros. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, estaremos de volta neste sábado, um forte abraço, tchau, tchau.